que é importante destacar é que esse conhecimento histórico ele pode nos ajudar a pensar a nossa vida, o nosso cotidiano, mas também ler o nosso próprio tempo. E aí eu dizia que o nosso próprio tempo é muito difícil, porque é a mesma coisa. Quando você está muito afastado de um quadro, é difícil de você enxergar, que é o que acontece conosco quando olhamos esses autores da antiguidade. Mas quando nós estamos muito próximos de um quadro, a gente também não consegue enxergar com nitidez. E é o que acontece conosco. Nós estamos tão próximos do nosso próprio tempo que, por vezes, não nos deparamos, né, com aquilo que deveríamos discernir com clareza. Se pegar a Regina, que trabalha na área da psi, né, ela sabe que, às vezes, a pessoa está tão próxima do problema, pensar isso do ponto de vista psicológico, que ela não enxerga aquilo que, para quem está de fora, é evidente. Às vezes a gente está embebido no problema e a gente não consegue perceber. Então, o nosso próprio tempo, né, é difícil de entender. Então, a filosofia ela nos ajuda a pensar o nosso próprio tempo. O Heidegger, que é um filósofo alemão, ele dizia o seguinte, que o filósofo vê o mundo de ponta cabeça. E por que ele vê o mundo de ponta cabeça? Porque quando ele faz essa leitura histórica, ele se afasta do seu próprio tempo. E aí, quando ele olha o mundo, ele vê o mundo diferente. Nesse sentido, ele vê o mundo de ponta cabeça. É por isso que o filósofo, por vezes, é considerado alguém estranho. E é claro que vocês já devem ter escutado. Olha, aquele ali é filósofo. Ele falou umas coisas que ninguém entende. Ele é estranho. O próprio Sócrates dizia que ele era considerado uma das pessoas mais esquisitas do mundo. Esquisito em todos os sentidos. Ele era feio para chuchu. Né? Feio. Hoje você fala feio numa sala de aula, fica todo mundo, oh, feio. Né? Porque todo mundo é lindo. Mas, assim, vamos pensar o feio dentro do padrão grego. Né? O padrão grego, quem era o bonito? O bonito era aquele que tinha os braços torneados, as pernas torneadas, a tez, a pele bem branquinha, né? Os ombros largos, a língua fina e curta e o pênis curto. Pequeno. É por isso que quando você vai lá no museu, né, aí você vê aquele homem, aquela coisa e o salário. É por isso. Porque era o padrão de beleza da época. Inclusive, quando Sócrates ele é criticado, né, por Aristófanes, Aristófanes vai criticar Sócrates e falar que ele era feio, né, que ele era barrigudo, que ele era careca, baixinho, corcunda, e aí ele era considerado o homem mais estranho, esquisito do mundo. E aí é interessante porque esquisito não só na aparência, porque quando Sócrates falava, parece que funcionava como uma flauta que encantava os jovens. Então, veja, essa esquisitice, ela chama atenção. Essa esquisitice, ela convida os jovens, no caso de Sócrates, a reavaliar o mundo. Veja que depois Sócrates ele foi condenado por corromper a juventude. Olha só, esses jovens começaram a ver o mundo de ponta cabeça e são vistos pela sociedade como jovens corrompidos, jovens esquisitos, jovens estranhos, porque passaram a ver o mundo, sem dúvida nenhuma, de ponta cabeça. Tem um autor, tem um personagem, inclusive nós nos deparamos com esse personagem numa obra do Platão chamada Simpósio, mais conhecida como O Banquete, e nessa obra aparece um sujeito chamado Alcebíades. Alcebíades era uma pessoa muito vaidosa, era um jovem carreirista na política, vaidoso, e ele dizia o seguinte: quando eu começo a escutar Sócrates, eu tenho que tapar os meus ouvidos. E ele diz isso porque a fala de Sócrates o encanta de tal maneira que ele não consegue se desviar dela.
Então, veja, a filosofia, ela tem esse elemento que é o desejo, mas é um desejo que nos leva a pensar a nossa própria vida, mas também fazer uma interpretação do mundo, para ler o mundo. E aí, sem dúvida nenhuma, a sua leitura ela pode parecer esquisita, mas veja, dizer que a sua leitura é esquisita, dizer que a sua leitura é esquisita, você ainda pode perguntar, mas no que a minha leitura é esquisita? Mas quando alguém é acusado de esquisito, a leitura já ficou em segundo plano. O que está em discussão é a pessoa. Então, veja, isso é muito comum acontecer. Né? Não há uma distinção entre a pessoa e as ideias. E aí o sujeito, para atingir as ideias, como não tem como contrapor as ideias, então critica a pessoa, né? A pessoa de Sócrates, por exemplo. Então, chamando-o de esquisito.